Oi, gente, tudo bem? Professora Júnia Andrade. Eu estou aqui com o edital da DPDF aberto só para fazer dois alertas que são bastante importantes para você na sua prova discursiva. Basicamente, o que eu vou falar é sobre esta parte aqui, ó. Vou mostrar para vocês, que é a parte da dissertação que vai tratar de tema da atualidade. Vocês sabem que a banca vai trazer dissertação, lógico, não é? E também três questões específicas. Depois eu deixo dicas sobre as questões. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a dissertação. Vocês vão ver que o CESP não escreveu simplesmente prova discursiva sobre tema da atualidade. Ele escreveu dissertação acerca de tema da atualidade. Perdão, tema de atualidade, perdão. Então, a minha primeira dica vai sobre o seguinte. Quando a gente fala sobre isso, vou abrir aqui o material da minha aula só para dar uma dica para quem está estudando. Isso aqui é o material da minha aula 1, é uma aula do turma de redação, na verdade, que a gente tem esse curso tanto no turma de redação quanto no primeira turma. Só que no primeira turma é só redação, no turma de redação é específica por área. Então, aqui numa das partes do material do turma de redação, eu trouxe alguns exemplos aqui de redações de alunos que foram aprovados em concurso e eu trouxe as estruturas. Por exemplo, isso aqui, que foi um tema da PRF, é chamada estrutura tradicional, que é aquela estrutura de 3 itens, não é, que você disserta objetivamente sobre esses 3 itens. Então, o que a maioria das pessoas treina é exatamente esta estrutura aqui. Porém, você pode observar, né, aqui está o espelhinho do aluno, olha só. Né, você vai ver apenas que a banca escreve macroestrutura, quesitos avaliados, aí vem a discursiva do aluno, depois vem, aqui não, aqui já é outro modelo, é outra redação do mesmo tema, né, aqui também é a nota do aluno, né, total em todos os itens, mas vamos lá. Aqui eu chego na estrutura tradicional mista, tá? Mas não é bem dessa que eu quero falar. Eu quero falar desta aqui, do escrivão da Polícia Federal, que não foi só do escrivão, foram várias provas em 2018, por exemplo, com essa estrutura, que é chamada de dissertação argumentativa. Como é que eu sei que ela é argumentativa? Porque a banca me pede um posicionamento. Além de eu ter que falar sobre os 3 itens temáticos, eu tenho que me posicionar diante do tema, tá? Ou diante de algum aspecto que a banca queira. Neste caso, quando a banca trabalhou este tema aqui, responsabilidade penal, lá na prova do escrivão, ela pediu um posicionamento a respeito da redução da maioridade penal. Tudo bem? Então, quando a banca te pede um posicionamento, ela não quer só que você disserte de forma expositiva sobre estes itens aqui. É como se você analisasse todos os itens e depois emitisse um posicionamento. Pode ser o final da redação. É claro que cada situação é uma situação em concurso, né? Mas essa aqui, por exemplo, poderia ser o final de todos os itens, tá? Você poderia se posicionar aqui ao finalzinho. Então, quando a banca pedir posicionamento, é dissertação argumentativa. E tem outra estrutura, né, que eu vou mostrar para vocês, que é essa estrutura horizontal. Olha só, veja só. Você tá vendo que tá escrito aqui dissertação. Aconteceu na prova da BIM, aconteceu, salvo engano, uma prova do STJ, acho que foi do STJ, do STM, agora eu não me lembro. Enfim, da EMAP, né? Exatamente isso aqui. E foi bem interessante que a banca não trouxe itens temáticos. Isso aconteceu na prova do papiloscopista também, da sede da Polícia Federal. Ela trouxe uma estrutura horizontal. Neste caso, o aluno precisa montar a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. É interessante que ele monte. Não é sempre que ele precisa montar, tá? Mas é interessante que ele monte. Porque mesmo no padrão de resposta, a gente tendo lá no padrão, vamos supor, comentários, né, sobre o conteúdo em si, né, você vai ver que o padrão de resposta do papiloscopia, se você resolver consultar, a banca vai te cobrar essa estrutura, tá bom? Então, eu tô chamando a atenção, você vai fazer prova da DPDF, porque como a banca escreveu dissertação, ou ela vai pedir para você dissertação argumentativa, né, que é a do posicionamento, que foi a prova do escrivão da polícia, por exemplo, que nós temos até aqui de novo o espelho do aluno, até foi legal que eu ter colocado aqui para você observar que você pode colocar o posicionamento ao final, tá bom? No caso, este aluno nem colocou o final, ele colocou logo depois do item 2.2, que também poderia, havia coerência para isso. Mas, então, ou você vai fazer isso aqui, tá vendo? Tá escrito dissertação aqui? Ou vai ser uma dissertação de posicionamento, ou vai ser uma dissertação expositiva, né, sem os chamados itens temáticos, e aí você vai ter que construir a estrutura do texto,
tá bom? Que foi o que aconteceu para a prova do papilo, em que também veio escrito dissertação. Você vai ver que a prova do agente, olha só, para mostrar, deixa eu ver se eu trouxe a prova do agente aqui. Ah, não trouxe, eu trouxe a prova da PRF, mas de qualquer maneira, né, você vai ver que aquela estrutura tradicional, a banca não falou sobre dissertação. Veja bem que eu não estou falando para você não estudar a estrutura tradicional, não é isso. Você precisa entender a estrutura tradicional. Eu só estou te falando, te dando, fazendo um alerta, não fique preso a modelos de composição achando que o CESP vai cobrar sempre do mesmo jeito, tá? Senão você pode jogar todo o seu tempo de estudo, o seu investimento na DPDF no lixo, literalmente. Se você for para o concurso com uma estrutura pronta, né? Achando que pode, de repente, cair essa estrutura aqui, tá? Então, tô dando essa dica para você que me segue aqui no canal, não é? Para você tomar esse cuidado. Então, se inscreva se você tá chegando aqui agora, não é? Curta para você ter sempre as dicas que eu vou passando, não é? Que essas dicas são importantes e a gente pensa muito em quem está investindo tudo, né? Num tempo em que você tem muito pouco para você tentar o seu máximo, tá? Então, essa é a primeira dica. A outra dica, deixa eu abrir aqui o edital novamente, porque eu fechei, é o seguinte, lá na parte de discursivas ainda, não é? Tomar um pouco de cuidado com a gramática, tá, gente, dessa vez. Por quê? Você vai ver que aqui no edital, tô chegando, tá? Desculpa ficar passando assim, horrível, mas é porque eu gosto de mostrar que tá escrito. O que acontece? Na hora que o examinador for fazer o julgamento da sua nota, né, você sabe que a gramática vale muito pouquinho nas provas discursivas, tá? Chamar número de erros tá aqui, ó, é o NE, não é? Tradicionalmente a banca sempre multiplicou por 3, perdão, por 2, né? Por exemplo, se você tivesse, sei lá, para um texto de 30 linhas, né? 2 vezes 4 erros de português, né? Dividido por, se você tivesse feito 30 linhas basicamente, então isso aqui daria, acho que 0,26, se eu não estou enganada, tá? Por erro, tá bom? E se eu tivesse o conjunto todo, por erro não, conjunto de 4 erros, conjunto de 4 erros. E se eu multiplicar por 4, vai dar o dobro, exatamente. Então é como se esses 4, como se cada erro de português valesse exatamente o dobro na dissertação. Então tem que tomar um cuidado com a dissertação na hora que você for fazer sua composição. Já as questões de conhecimento específico, né, voltam à fórmula antiga, porém com o número de linhas menor, que são apenas 20 linhas. Resumindo, né, para não ficar muito falando tecnicamente tudo, se dedicar bastante à gramática da prova discursiva da DPDF, porque vai fazer muita diferença, tá bom? Então fica a dica para vocês e até o nosso próximo encontro. Beijão, ótima temporada de estudo para todos.